Impacto das emoções negativas, candidíase emocional, micose emocional, será que isso realmente existe? É esse o conteúdo de hoje, o impacto das emoções nas infecções de repetição, como candidíase e tudo que envolve a síndrome fúngica. Sejam muito bem-vindas, bem nutridas. Para quem não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, terapeuta nutricional, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais conteúdo sobre síndrome fúngica. Para quem é nova por aqui, síndrome fúngica é um conjunto de sintomas característico do crescimento, uma consequência do crescimento de fungos no teu tubo digestivo, especificamente no intestino delgado, que gera diversas consequências. Tem pessoas que desenvolvem candidíase vulvovaginal, tem outras que irão desenvolver micose, tem outras que irão desenvolver doenças de pele, tem outras que terão inchaço abdominal, problemas no couro cabeludo e assim por diante. Bom dia, Gislene. Bom dia, Bela. Quem é nova por aqui, escreve nova, porque eu sempre acompanho vocês que são novas para direcionar suas dúvidas em relação a sinais e sintomas. Para quem não é nova, é importante que você saiba que são os últimos dias, últimos momentos do ciclo 21. Isso porque já vai começar as mentorias de dúvidas para quem está no ciclo. E se você demorar para entrar, não é que você vai perder todo o conteúdo, mas você vai entrar num outro ritmo. E é importante que você pegue ali o movimento, o ritmo desde o início. Então, hoje, às 18 horas, hoje, segunda-feira, às 18 horas, iniciaremos a mentoria de dúvidas para quem está no ciclo 21 antifúngico. E para você que é nova por aqui, não sabe nem do que eu estou falando, não sabe nada sobre síndrome fúngica, é importante que você acompanhe esse conteúdo até o final, ou pelo menos depois se dedique para assistir um pouco, para você começar a aprender. Porque para eliminar sintomas, mulheres, é importante que vocês aprendam. Não dá para eliminar sintomas sem aprendizado. Então, essa é a primeira lição que você tira aqui desse conteúdo, dessa consulta-aula de hoje. Então, todos os dias, de segunda a quinta-feira, eu entro aqui para trazer um conteúdo, um conhecimento, um degrau a mais, para te ajudar a mostrar como a falta de conhecimento faz a gente tomar decisões e seguir com escolhas ruins para nós. Por mais que em algum momento pareça que essa decisão era muito boa. E o conteúdo de hoje exclusivo é falar de emoção, porque eu sei que muitas de vocês passam por situações, por dificuldades, assim como todos nós, e muitas vezes a doença piora, ela tem como se fosse um ataque, né? Você sente que o teu corpo ele está reagindo àquela emoção, ela está reagindo àquele momento. E, na verdade, isso vai sempre acontecer. As emoções, a gente não tem como se livrar da dor, da raiva, muitas vezes emoções muito mais pesadas, negativas, como o ódio, o medo de situações. Então, você pode estar lidando com isso agora, aí está acontecendo alguma coisa na sua vida. E achar que uma doença é exclusivamente causada por uma emoção, você conseguiria imaginar que uma micose, por exemplo, na sua unha é causada por uma emoção que você teve no seu final de semana? Coloca aqui nos comentários se você sente que o seu problema piora quando você está com alguma questão emocional, quando acontece alguma situação. E se sim, o que você sente? Agora eu quero que você imagine. É possível imaginar uma pessoa que tem uma micose na unha e achar que essa micose foi desenvolvida na unha dessa pessoa exclusivamente porque ela teve uma emoção negativa? Porque ela sentiu medo, ela sentiu ódio, ela sentiu raiva de alguma situação e aí foi lá e apareceu a micose na unha? Só que você sente, quando você tem o quadro de candidíase vulvovaginal ou coceira em alguma parte do corpo, que quando você tem essa sensação, esses sentimentos, o sentimento é diferente de emoção, mas vamos falar de emoções, quando você tem uma emoção ruim, acontece uma situação ruim, então você tem que resolver um pepino da tua família, que não é nem problema seu, é problema do outro, mas você às vezes numa posição de querer ajudar, naquela posição mais de guerreira, você toma a dificuldade para você e você quer resolver isso. E aí você percebe que o problema vai lá e dá uma piorada. Você sente que
a coceira piora, a ardência piora, a dor piora. Mas como que piora ali, se quando uma pessoa tem uma micose de unha, a micose de unha dela não vai piorar porque ela está com um sentimento ruim? Compreende que são dois extremos? E eu quero que vocês entendam isso, não porque vamos descartar a emoção. Sim, a emoção, eu vou explicar aqui o que acontece quando estamos com um conflito emocional e até mesmo existencial. Mas eu quero que você veja que candidíase é um tipo de micose. E micose pode acontecer na unha, na boca, que é o sapinho, pode acontecer nas dobras do corpo, no couro cabeludo. Então, por que a emoção só piora a candidíase na região da vagina e não piora a candidíase, a micose na unha? Por que que você sente que só piora nessa região? E aí, mulheres, eu quero que vocês juntem a questão da emoção com as escolhas, com os gatilhos. O que quer dizer gatilho para quem é nova aqui? Gatilho é tudo aquilo que pode impactar negativamente, gatilho ambiental e gatilho físico, né? Gatilho nutricional. Tudo aquilo que pode impactar no meu resultado, que pode piorar ou melhorar. Então imagine o seguinte, você está com uma situação ruim acontecendo na sua vida. Você está resolvendo um problema de um terceiro, que nem era para você estar se metendo nisso, mas você arcou com essa dificuldade aí. E aí, você tem que cuidar de você. No seu dia, tem que ter um espaço para você cuidar de você, porque você está com sintomas, você precisa cuidar da sua alimentação. E sim, precisa. Quem está aqui quer eliminar sintomas? Se não cuidar de si, se não cuidar da alimentação, e o cuidar de forma terapêutica, é com início, meio e fim, com data para começar e data para terminar, se você não separa esse tempo para você, o problema tende a piorar. E o que acontece, na maioria das situações, das emoções que ficam turbulentas quando você está numa situação desconfortável, é que essa fatia do dia que você cuida daquilo que você tem que fazer por você, é bem possível que ela fique muito menor. E as escolhas alimentares, que teriam que ser terapêuticas, talvez nesse dia você não faça, porque você está com a atenção plena voltada para outra situação. Você não está com essa atenção, com esse hiperfoco em você. E para você resolver o teu resultado, você precisa de hiperfoco em você. E se o seu hiperfoco está na emoção, num problema que tem que ser resolvido na sua casa, alguma dificuldade, o hiperfoco está totalmente ali, aí você desvia essa atenção, o cuidado fica menor, o processo terapêutico fica menor, os teus pensamentos também ficam voltados para outra questão, e a tendência é que você faça mais escolhas ruins sem nem perceber, porque o foco não está em você. O foco está na situação, na dificuldade que você está enfrentando. E pode ser, bem nutrida, que em alguma situação, a mesma dinâmica pode resultar em várias doenças, certo? Então eu falo aqui para você, eu explico que a síndrome fúngica, ela causa diversas doenças, cada um com seu órgão de choque. Só que a mesma dinâmica faz com que todas nós, em algum momento, tenhamos o quadro de síndrome fúngica. Eu já tive em 2017. E aí o que acontece? Qual foi a mesma dinâmica parecida com a minha que fez com que acontecesse com você também o problema? Qual é a mesma dinâmica? Qual é a dinâmica que faz a gente desenvolver um quadro fúngico, uma doença fúngica, uma infecção de repetição? E claro, quando eu falo aqui infecção fúngica, em paralelo, vem outras doenças.
que vem as infecções virais, como a herpes, por exemplo, que vem as doenças com final it, que são consequências aí, essa alergia, essa sensibilidade que o corpo tem, é uma consequência em relação a um sistema imunológico que não está funcionando do jeito certo. Então, tudo isso se enquadra no quadro de síndrome fúngica e não necessariamente uma candidíase e uma micose. Agora, qual é a mesma dinâmica que causa todas essas questões no corpo? Ó, a Ká colocou aqui, conflitos emocionais ativam esse ciclo. E qual é o conflito emocional principal que ativa o ciclo, mulheres? O que vocês acham, bem nutridas? Fê, eu li aqui sua mensagem, que bom, viu? Que tá indo tudo bem aí com você. O conflito é o momento que você para de gostar tanto de você. O conflito é o momento que você para de se priorizar. O conflito, muitas vezes, mulheres, essas questões emocionais que vocês carregam, que eu já carreguei também, são coisas que vêm lá de trás, muitas vezes do seu inconsciente, que você não consegue nem perceber. Eu tendo essa conversa aqui com você, você não vai conseguir num primeiro momento perceber que são coisas lá do passado. E que essas coisas que aconteceram do seu passado, que você não consegue nem lembrar, nem saber o que é, faz com que você não queira se cuidar hoje. Ah, Sheila, mas eu quero. Eu fui na farmácia comprar o remédio, eu fui comprar a pomada, eu fui comprar o remédio que o médico me passou. Como você disse que eu não tô me cuidando? Você sabe que não é esse tipo de cuidado. E você sabe, você me acompanhando aqui, sabe que você foi até um estágio de adoecimento, saiu da saúde e foi até o adoecimento, que não foi porque faltou um remédio na sua vida, faltou um remédio químico. Faltou o quê? A farmácia de Deus na tua vida. E essa farmácia de Deus é o que todos os dias a gente tem contato. É a água que a gente toma, é o alimento que a gente coloca na mesa, é o momento que a gente come, como que é feita a digestão desse alimento. Se eu tô muito irritada, muito agitada, a minha emoção faz com que eu não tenha uma boa absorção do alimento. E aí o conflito emocional de eu não tô satisfeita, a minha autoestima não tá legal, eu não gosto de mim, eu não gosto muitas vezes da vida que eu estou vivendo, faz com que eu faça escolhas ruins para mim. Só que isso nem sempre é perceptível, nem sempre você percebe logo de cara que você não gosta da vida que você está vivendo. E aí, mulheres, essa sensação de que a coceira piora, a candidíase piora por uma questão, foi uma emoção, foi uma questão, não. É um conjunto de emoções que vem se arrastando porque você não consegue trazer isso para sua consciência. Para entender, hoje eu tô com raiva. Eu tô com raiva dessa situação aqui e eu entendo que foi isso que ocasionou meu problema, essa situação. Mas mesmo acontecendo isso, eu não vou abrir mão do meu tempo de cuidar de mim, porque eu estou num processo terapêutico, porque eu quero algo muito maior e muito melhor para minha vida. E aí você começa a trazer a emoção para a consciência. E todas as suas escolhas nutricionais farão mais sentido, até mesmo os alimentos conforto. Então, quando vocês me perguntam aqui, esse alimento pode, esse alimento não pode, dentro do processo terapêutico, quem está no ciclo 21 já sabe o que pode, o que deve ser evitado durante o ciclo de 21 dias, as combinações positivas e negativas, e hoje a gente vai tirar mais dúvidas profundas em relação à alimentação. Só que o que vai te fazer comer este alimento, até uma pessoa fez um comentário num post meu de um vídeo explicando sobre o café da manhã antifúngico. Como que monta o café da manhã. Eu fiz um vídeo pro YouTube, inclusive eu tenho um canal no YouTube e talvez vocês não saibam.
E aí nesse canal do YouTube foi publicado esse vídeo e a pessoa falou assim, essa recomendação que você está trazendo é surreal, é impossível alguém da população brasileira conseguir fazer esse café da manhã que você sugere, né? De você colocar um tempero, você colocar um componente, né, que tem um efeito terapêutico, né, porque eu dou o exemplo muitas vezes de salsa, de cebolinha, colocar uma páprica, colocar um tempero ali no alimento que é preparado de manhã. Agora, veja bem, não importa o horário que você acorde, né, se você acorda 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, quando você tem o hiperfoco para resolver uma questão na sua vida, você acha tempo. Quando você tem rancor, ódio, inveja, você reclama, isso não é muitas vezes consciente, isso é inconsciente. Você reclama, você fala, isso não é possível, isso não é pra mim, isso não... Você começa a se sabotar sem nem mesmo entender o porquê que tem esse conflito. E eu tinha muita dessa raiva, bem nutridas, quando eu era mais jovem, porque quando eu fui estudar, fazer a faculdade de nutrição, era totalmente fora da minha realidade, né? Eu nasci, fui criada no Campo Limpo, é um dos bairros mais perigosos aqui de São Paulo. E quando eu ia para a faculdade, era tudo muito difícil e muito sofrido. Era 2h30 de ônibus, chegava lá, eu não tinha computador, eu não tinha nada assim que facilitasse o meu aprendizado, para eu poder comer as coisas que eu considerava saudável, que hoje eu sei que são muitas outras, mas quando você é um estudante, você tem uma visão muito pequena sobre as coisas. Eu não tinha acesso, não tinha dinheiro e eu sentia muita raiva. Mas tinha solução. Só que eu não conseguia enxergar, porque não tinha alguém me explicando, me falando para aquela situação. Então, mulheres, a emoção, qual é a mensagem que eu quero trazer aqui com esse início, com esse contexto? Que a emoção pode sim ser um gatilho para que a doença piore em você, para que a candidíase piore em você. Só que ela não vem sozinha, ela vem associada com diversos outros gatilhos e com muitas vezes com emoções reprimidas lá do seu passado, que faz com que você não consiga estar nesse momento presente de peito aberto para você ter a tomada de consciência do porquê o problema está acontecendo com você. E aí você pode achar mais simples colocar a culpa na emoção. Em falar, não, é a emoção que me causa o problema. Não foram as minhas escolhas de 10 a 15 anos. Porque parar para olhar para o passado incomoda, sofre, dá uma sensação de sofrimento. A gente olhar muitas vezes para as escolhas que a gente fez. E não é esse o foco aqui da nossa conversa. Não é o foco de ficar olhando para o passado e ver desculpem o termo, né, as cagadas que a gente fez no passado. Mas é a tomada de consciência de compreender que os gatilhos foram ativados por um conjunto de situações. Um conjunto de situações. E que enquanto você colocar a responsabilidade numa emoção isolada, numa situação isolada, o processo fica mais difícil para você. Quando você toma a responsabilidade de falar assim, não, aconteceram coisas no meu passado que me levaram a fazer escolhas que possivelmente não foram tão boas, eu não sei todas essas escolhas, que nem sempre você tem consciência de todas as escolhas que te fizeram mal. E aí, a partir disso, fica mais limpo, mais aberto o campo para você poder enxergar que você não vai repetir o destino dos seus ancestrais. Porque pode ser que os seus ancestrais bem nutridas não tenham tido um quadro de síndrome fúngica, mas pode ser que os seus ancestrais tenham tido doenças, infecções, doenças que você olha para os seus pais, que você olha para os seus avós e fala, na minha família todo mundo tem algum tipo de problema, todo mundo tem essa doença. Só que você não precisa ter. Porque o que faz uma pessoa desenvolver ou não é a capacidade de compreensão, de conhecimento, de aprender com os erros.
E a gente pode aprender com os erros dos outros e com os nossos erros também. E aí esses gatilhos que ativam as questões emocionais, que bom, bem nutrida, vocês gostaram do cabelo. Minha cabeça tá tão leve, com menos cabelo. Arrumo mais rápido também o cabelo. Então os gatilhos, claro, de situações comportamentais mais graves, bem nutridas, como por exemplo traumas, divórcio, luto, um divórcio muito difícil, um luto muito severo que vocês possam enfrentar, isso são gatilhos mais pesados, que vai fazer com que você vá em determinadas situações para o fundo do poço. E aí você vai para esse fundo do poço e vai ficar um pouco lá, por quê? Porque você vai lidar com as emoções, lidar com o luto, lidar com a tristeza. Isso faz parte da existência humana, da nossa vida. Todos nós passaremos por situações como essa. Todos nós passaremos por problemas de relacionamento no trabalho, relacionamento conjugal, relacionamento com familiares. Mas aprender a lidar com as emoções faz parte do nosso processo evolutivo. E para isso, aprender a lidar com as emoções exige também mudança. E aí a mudança vem dentro do ciclo 21. Vem você lidar com a situação, você está lidando ali com o alimento, e compreendendo a forma terapêutica desse alimento, e até mesmo quando você vai comer um alimento que é puramente uma questão emocional, que você fala assim, eu vou comer esse chocolate hoje, essa barra de chocolate, mas é puramente emocional, porque eu tô assim incomodada com a situação, são muitas mudanças que estão acontecendo na minha vida e eu quero comer esse chocolate. E tá tudo bem, você tá comendo de forma consciente. Compreende que é diferente do que simplesmente você comer por impulso sem nem perceber o porquê que você está comendo aquilo. E tá tudo bem. Só que a tomada de consciência é o que vai dividir as mulheres que têm resultado daquelas que vão ficar reclamando, indo na farmácia, repetindo as mesmas escolhas sem resultado. De falar, eu já fiz de tudo. Mas eu já fiz, Sheila, de tudo. Não, você não fez de tudo. Você fez aquilo que cabia dentro do seu campo de conhecimento. E que, gente, o nosso campo de conhecimento ele é muito pequeno. Tá? Então, dito toda esse contexto, essa mensagem, bom dia, Fran, sobre emoções, compreendo que as emoções acontecerão e vão fazer parte do percurso. Quem entrar no ciclo 21 vai passar por emoções, mas vai saber, vai entender, vai tomar consciência que uma emoção isolada não vai fazer com que uma micose na unha apareça, assim como não vai fazer com que uma candidíase vaginal apareça do nada. Se o problema está lá, agora a gente vai entrar no campo físico, estamos saindo do campo da alma. Agora entrando no campo físico, se a doença aparece é porque ela já está ali, já houve uma oportunidade e o fungo só fica esperando o momento para dar as caras. E essa oportunidade do campo físico, ela aconteceu por um estado de desnutrição crônico ao longo dos meses, anos de vida, porque não dá bem nutrida pra gente na primeira década de vida ali da adolescência, manter um padrão alimentar, na fase dos 20, manter um padrão alimentar similar, dos 30, dos 40, dos 50. Não é assim que o corpo funciona. Quanto mais dias vão se passando, as necessidades nutricionais elas tendem a aumentar. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Então pode ser que a quantidade de alimento que você esteja ingerindo hoje é insuficiente, você come pouco para se manter bem nutrida. E aí o teu físico não está suprido para quando acontece uma emoção negativa, o teu corpo ele consegue lidar com o cortisol, com a insulina, com a questão dos neurotransmissores, lidar com a situação de falar, não, isso aqui não vai crescer, não, tá tudo bem, tá bem nutrido aqui o campo, eu lido com o sofrimento, com a dor, com a dificuldade, com a emoção, então eu sei lidar com isso porque eu estou com o meu físico suprido. E esse físico suprido, mulher, entenda que aquilo que
que você come hoje é responsável por suprir o seu corpo hoje. Aquilo que você vai comer amanhã vai suprir o seu corpo amanhã. Então, aquilo que você não comeu no domingo, um exemplo, não supriu o teu corpo no domingo. Então, se você tem uma emoção muito forte na segunda-feira, e aí você fala, não, voltou, tô com coceira, tô com incômodo, alergia, tá coçando, tô com descamação. Não é uma questão de gatilho hoje. Não necessariamente o gatilho foi acionado hoje, na segunda-feira. Pode ter sido de dias anteriores. E tem os outros gatilhos que não tem nada a ver com as questões emocionais, que eu não vou entrar aqui. É que hoje eu estou falando de emoções para vocês, do campo da alma e do campo físico, que ambas estão ali em conjunto. Que às vezes quando você tá com a emoção desligada aqui, você vai lá e esquece de nutrir o seu corpo, porque você tá com hiperfoco na emoção. Ó, igual o exemplo da Rai colocou aqui. Quando eu tiver na minha casa própria, eu quero fazer seu curso. No meu ambiente, só ainda não fiz porque moro com a minha sogra e o ambiente não colabora. Faz sentido, Rai, você querer esperar um momento ideal, um momento perfeito para você fazer. Só que se esse momento demorar, vamos supor que você demore, talvez você tenha já os planos, falar daqui um mês, Sheila, daqui 2 meses eu não vou estar mais morando na casa da sogra, eu já vou ter o meu espaço, o meu canto. Mas e se isso demorar mais, acontecer alguma situação que vai demorar 6 meses, 1 ano, você vai estar num estado de sobrevivência durante esse período todo? Porque quando a gente convive com doenças que tiram nossa qualidade de vida, a gente entra num estágio de sobrevivência. Porque a libido vai embora, a energia vai embora, você fica exausta, cansada, com emoções à flor da pele. E aí você vai viver assim. Então, o que acontece em relação ao nosso ambiente e relacionado aos outros que impactam a nossa vida é porque tem coisas que a gente ainda precisa trabalhar. Porque, Rayane, você tem a capacidade de... Isso, claro, não quer dizer que você vai fazer isso agora, mas só para ampliar seus horizontes. Você tem a capacidade de cuidar de você, fazer por você, sem que os outros ao seu redor te impactem. Talvez em algum momento você sirva até de exemplos para os outros. Eu dei um exemplo aqui pra vocês de quando eu morava no Campo Limpo. Eu morei até quase os 30 anos, tá, gente? Lá, só uma questão de curiosidade. E sabe o que eu fazia? Eu queria levar as coisas pra minha casa, né, de alimentos, né? E às vezes, perto da minha casa só tinha um extra bem grande, perto do Taboão da Serra. Esse extra, que era bem de esquina. E esse extra era tudo bagunçado. As frutas eram bagunçadas, os alimentos eram bagunçados. Eu não gosto de hipermercado, porque é tudo difícil de achar. E eu tinha essas questões, assim, falava, eu não gosto desse mercado. Aí o que eu fazia? Eu passava no mercado que era menor, que era o caminho da faculdade. E eu trabalhava no banco nessa época, eu era operadora de telemarketing no banco. E aí eu passava no mercado, comprava no mercado que eu gostava mais, colocava as coisas dentro de uma mochila e levava para minha casa para eu poder comer os alimentos que naquele momento eram bons para mim. Era tudo perfeito? Não tinha nada de perfeito. Mas eu fazia o que dava para ser feito. E você, na fase que você tá, você vai fazer o que você pode fazer com as ferramentas que você tem. E nem sempre, na maioria dos casos, mulheres, na maioria bem nutridas, não é o perfeito que vai fazer você ter resultado. Quando eu apliquei a terapia nutricional em mim, a terapia nutricional, dentro do ciclo 21, você recebe a terapia nutricional, que é o alimento é encarado de forma terapêutica para você tratar o quadro de candidíase, de síndrome fúngica, de alergias, todos os sintomas que vocês venham falando aqui. E você encarar a situação ali, você pegar um alimento e você dentro da sua situação, você fazer aquilo que dá para ser feito e não ficar
igual a pessoa que fez o comentário no meu vídeo, resmungando de que eu acordo 5 da manhã e aí como que eu vou fazer e tudo mais, isso não é viável. Faz o que dá para ser feito. O que dá para ser feito é você quebrar um pedaço de canela, botar dentro do seu café e você sair andando para pegar o teu ônibus. Isso é o que dá para ser feito. E vai ser terapêutico. Porque sim, canela é terapêutico. Entende? Só que, às vezes, o campo de conhecimento da pessoa é pequeno e ela acredita que o que é terapêutico tem que ser perfeitinho, tem que sentar à mesa, tem que fazer as refeições, montar a mesa bonita. Então, gente, não. A maioria das pessoas que tem aqui não tem essa possibilidade de fazer isso, sentar, montar a mesa e tudo mais. Se você colocar isso como um objetivo, como uma meta na sua vida, você vai ter essa possibilidade. Eu coloquei isso como um objetivo, como uma meta na minha vida. De tantas refeições que eu fiz, até depois dos 30 anos, sem sentar numa mesa, eu falei, não, chega. Agora eu quero montar uma mesa para eu tomar o café da manhã na mesa. Então são as metas que a gente estipula para a nossa vida que a gente vai alcançar. Traçando o quê? Objetivo, data para começar, quando que eu vou começar e como que eu vou fazer, com que conhecimento eu vou fazer. Então, as mulheres que estão aqui, que estão lá no ciclo, aliás, quem está aqui e tem dúvidas em relação ao ciclo 21, que inscrições vão se encerrar porque vão se iniciar as mentorias de dúvidas do ciclo 21, tá? Então, quem tem dúvida pode perguntar que eu vou tirar as dúvidas, porque a gente vai fechar as inscrições do ciclo, tá? Em breve. Então, quem está aqui, que está fazendo as escolhas, eu sei qual é o caminho, eu sei qual é o passo a passo que eu estou seguindo. Então, essa pessoa que está no ciclo foi lá e colocou a data. Então, qual é a data que você vai começar? Hoje é dia 17 de abril. Um exemplo. 17 de abril. Então, eu vou começar dia 18. Então, eu vou começar dia 18, é a data que eu estou estipulando para iniciar o meu processo terapêutico. Qual é o objetivo principal? O objetivo principal, mulheres, é a dor principal que você deseja eliminar. Porque às vezes você quer eliminar 15 sintomas. Um exemplo que você tem 15 sintomas. Aí você fala assim, eu quero eliminar tudo de uma vez, os 15 sintomas. Você vai eliminar tudo de uma vez? Claro que não, eu sou honesta aqui com vocês. Você vai estipular um objetivo principal. E dentro desse objetivo principal, aí você vai seguir com esse foco. Tá? Então, aí o foco eu quero eliminar a candidíase, eu quero eliminar a micose. No meu caso, quando eu iniciei a terapia nutricional, eu tinha dois objetivos principais, que era a desidrose, que eu tinha dermatite desidrótica, que coça, o eczema desidrótico, e associado com isso eu tinha micose. Eu falei, isso aqui não me pertence mais. Eu falei, eu não quero mais viver com esse negócio aqui. Você olha pra unha, tá feia. Fala, não, isso aqui não me pertence. E aí eu estipulei esses dois objetivos. O que foi embora primeiro? A desidrose, a dermatite. E aí a micose levou um tempo maior. E aí, como consequência, eu eliminei 8 quilos de gordura, porque eu tinha aquela barriga de falsa magra. Sabe, que fica pontuda assim, tudo mais? Então, aquela barriga que a gente vai acumulando, que você nem percebe, aí as pernas ficam finas e a barriga fica grande. Então, era esse o meu biotipo. Então, mulheres, estipulem o que você quer eliminar e como que você quer eliminar. O que você vai fazer para eliminar? Senão, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não traçar essa meta com esse objetivo, com essa data, você vai começar e parar. Você vai... um dia eu começo, uma data eu começo. Aí acontece uma situação ruim com a tua família, com o teu marido, no teu trabalho. Aí isso desvia você. A sua atenção vai pra lá com o teu filho. Aí você vai lá e... não é o momento de eu cuidar de mim. Não é o momento de olhar pra mim. Eu vou olhar pro meu filho, vou olhar pro meu marido, vou olhar pro meu trabalho. E aí você fica pra depois sempre. E aí você vai ter a sensação que é a emoção que leva você a ter o quadro isolado. Fala, não, é a emoção que faz eu ter essa bendita dessa candidíase. Não, o que fez a bendita da candidíase aparecer foi, o foco tá nos outros.
tá em resolver o problema da família, tá em resolver o problema dos outros e sobra pouco tempo para você. Sobra pouco tempo para você. E agora é a hora do chega, do basta. Você vai deixar um tempo separado para você. Tá? Bom, mulheres, passando alguns recados. Inscrições sobre o ciclo. Quem quer saber mais sobre o ciclo, tem o link na bio, tá? No bio aqui do Instagram. Se você tá no YouTube, tem algum link aqui no YouTube, na parte de baixo, que você pode clicar e ter todas as informações em relação ao pagamento do ciclo. O acesso é imediato. Então, você comprou o ciclo, você recebe o link da Hotmart, que é onde você vai ter acesso ao passo a passo do ciclo. Essa é a versão 4.0. Antigamente era num formato desafio em grupo. Agora são vídeos organizados com passo a passo para você já entrar, assistir, pegar sua apostila, o seu material, o seu checklist de defesa, seu checklist de imunidade, sua lista de alimentos e você já começar a fazer a partir do momento que você recebe. Sheila, eu tenho dúvidas, eu entrei lá no ciclo e eu vou ter dúvidas, como que eu vou fazer para tirar essas dúvidas? Você vai poder perguntar, você vai poder tirar essas dúvidas, tá bem? Você não vai ficar sozinha durante o ciclo. O foco do ciclo é alimentação, é terapia nutricional com foco em comida, com alimentos. Ah, Sheila, mas a cápsula desse nutriente específico... Isso é cereja do bolo. A base precisa estar bem construída e bem estabelecida para você subir um próximo degrau. Se eu quero já subir 100 degraus, né? 100 degraus de uma vez. Só que eu ainda não preparei o meu corpo, não tenho condicionamento físico para isso, eu não vou conseguir, ou eu vou subir pela metade. Então essa base precisa ser muito bem feita. Esse ciclo 21 precisa ser muito bem compreendido. Você precisa sentir o seu corpo, sentir o processo regenerativo que o alimento faz por você. E que talvez você nunca nem tenha pensado nisso. Até eu dei o exemplo aqui da canela no café, que vocês perguntaram, mas a canela é terapêutica, né? A canela ajuda? Sim, é um antimicrobiano natural. É um antimicrobiano natural, tá? Então você vai lá e pode colocar vários... O que é o antimicrobiano? É antibichinhos, para ficar mais fácil de entender. É antibichinhos. Então, tudo aquilo que tem um efeito terapêutico, a forma que eu combino o alimento, que eu aumento a capacidade de absorção, isso tem um efeito terapêutico, e também aquilo que tem uma capacidade de combater o crescimento daquilo que faz mal, tá? Maria, sobre as perguntas que você fez, eu não sei onde você fez, não é por e-mail, tá, gente? Vou mandar um e-mail com dúvidas. Não é sobre isso, tá? A gente vai ter as mentorias de dúvidas, ainda não começou. Por isso que as suas dúvidas não foram tiradas. A primeira mentoria de dúvidas, para quem está no ciclo 21, versão 4.0, vai ser hoje comigo, às 18 horas. Sheila, mas eu não posso estar lá, não vou poder estar ao vivo. Você vai poder assistir depois, tá certo? Vai poder ver o conteúdo depois. As dúvidas de uma pessoa costumam ser as mesmas dúvidas de outras pessoas, tá? Nós somos muito semelhantes. Cada um, claro, com seu estado, com seus alimentos regionais. Tem gente que é do Pará, do Norte, do Amazonas, do Nordeste. Tem gente que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, um exemplo. Cada um vai ter a sua dinâmica nutricional, os seus hábitos, os seus costumes, a sua individualidade. Eu vou orientar conforme a sua individualidade, tá bem? E você vai receber a mentoria para isto. Aí quem coloca assim, Sheila, mas por quanto tempo? A Maria Neta perguntou. Você passou quanto tempo para estabilizar o seu caso? As mãos foi super rápido. Então, no segundo mês já estava no processo todo cicatrizado, porque a mão, bem nutridas, não sei se vocês já viram desidrose, a maioria de vocês não, mas vocês já devem ter visto dermatite, faz cortes, rasga a mão, né? Então sai a pele inteira da mão. E aí demora, no meu ponto de vista, eu achei que ia demorar muito mais, né, para as mãos ficarem boas. Mas quando eu entendi quais eram os principais gatilhos, né, que eram principalmente a questão da repetição e da combinação dos alimentos, a mão cicatrizou muito rápido, tá? E aí a unha exigiu tempo de crescimento. E o corpo foi uma questão de tempo, né? Então, no ano de 2018, praticamente inteiro, eu fiquei mais torneada, fiquei mais magra, porque foi uma consequência, não era nem o meu objetivo principal, foi uma consequência
do que eu tinha feito para eliminar a micose, a desidrose. E aí a energia volta, a libido volta, tudo fica melhor, né? Você fica menos crica. O que é crica, né? Tipo, explosiva, né? E tudo mais. Então, tudo isso melhora. A Yolanda colocou aqui, eu já comecei e parei várias vezes, não consigo seguir um plano. E agora na gestação tá mais difícil. É porque o hiperfoco, Yolanda, pode ser que no seu caso o hiperfoco esteja em outras coisas, em outras pessoas. Ou você é muito perfeccionista. Lembre-se, não tem que ser o plano, não tem bem nutridas, que tem que ser, nossa, tem que ser perfeitinho. Todos os alimentos eu tenho que fazer, seguir nesse exato modelo. Não tem que ser assim. Eu já contei o meu caso aqui pra vocês, quem é mais antigo sabe. E eu contei que eu não tirei lácteos durante o meu processo terapêutico. Porque era muito sofrido pra mim. Então eu não tirei. Só quer dizer que, nossa, o lácteo fez gerar um processo inflamatório, que fez gerar crescimento de fungos, que acabou com... Não. Talvez, se eu tivesse tirado o lácteo, talvez teria acelerado o meu processo, mas não teria sido sustentável. Hoje, o meu consumo de lácteo é quase zero. Falo quase porque às vezes tem exceções, como ontem eu comi um lanche que tinha. Mas eu não sinto vontade, eu não sinto o vício que eu tinha quando eu estava vivendo a síndrome fúngica. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que nem sempre, mulheres, vocês vão pegar dentro do checklist dos alimentos que são fermentáveis e alergênicos, que vocês vão olhar e falar assim, nossa, eu vou tirar todos esses alimentos. Não, você vai definir algo que é sustentável. Isso a gente vai conversar quem tá no ciclo, quem tá no método também tem mentoria. Aliás, quem tá no método, a mentoria de vocês é amanhã comigo. Hoje já está rolando com a Jéssica, que é a terapeuta nutricional e farmacêutica da equipe do meu time. Aliás, se você tá no método, vai lá conversar com ela. E quem está no ciclo, hoje às 18 horas a gente conversa em detalhes sobre isso. Tá? E aí, você vai compreender que dentro do campo de alimentos, o problema maior está na falta daquilo que vai suprir o seu tubo digestivo, que vai deixar sua boca saudável, seu esôfago saudável, seu estômago saudável, os seus intestinos saudáveis com movimentos peristálticos. Você tem muito mais deficiência de nutrientes, de alimentos, do que excesso, né? Quando você já sabe muitas vezes o que fazer e tudo mais em termos de exclusão, porque tem muita gente que corta muita coisa, corta muito alimento, né? Então, muito mais falta do que sobra. Então, é isso que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, Yolanda, é focar naquilo que dá para ser feito dentro da tua condição. E o mais importante, lembrar que o hiperfoco tem que estar em você. E agora você tem uma criança aí junto, né? É claro que você vai estar com hiperfoco no bebê também. Mas é você que está carregando ele, então continua sendo em você, tá? O Paulo perguntou aqui. Uma dúvida que eu tenho, após o ciclo de 21 dias, o que devo manter dessa nutrição? Então, eu vou explicar isso na mentoria, eu vou passar todas essas dúvidas, tá? E passou 21 dias, o que eu faço? O que eu incluo? O que eu mantenho longe? Como que vai ser a inclusão dos alimentos? Então, eu vou explicar isso na mentoria, tá bom, Paulo? A Tânia colocou, Sheila, eu ainda não faço parte do ciclo, mas em breve vou. Porque eu tenho pano branco, me desculpe, não sei o nome científico. Não, pano branco é igual quando a gente fala micose de unha, porque tem tínia, tem vários nomes técnicos, mas vocês não precisam usar esses nomes técnicos aqui não, tá? Nomes científicos. Então, o pano branco são manchas. Algumas pessoas podem ter manchas brancas, como o nome já diz, e tem outras que podem ter umas manchas mais avermelhadas, aí depende da pele, do tipo de crescimento de fungos, tá? Isso é uma questão de oportunidade. Então, o fungo oportunista, ele vai crescer em um corpo que tem um sistema imunológico que está ou em falta de nutrientes, ou ele está muito acelerado. O que é o sistema imunológico muito acelerado? Pessoas que têm muitas alergias, que têm doença autoimune. Então, são pessoas que têm um sistema imunológico muito agitado, porque entrou em contato com muitas coisas que geraram reações.
tá? Então, associado ao pano branco pode vir outras coisas em conjunto. Sheila, o ciclo serve para isso? Sim, também, tá? Também. A Manu perguntou, Sheila, você faz desparasitação? Fungo é um tipo de parasita. É importante que vocês saibam disso. Fungo é um tipo de parasita. Agora, existem muitos outros parasitas. Então, de repente, você tem algum verme específico que não é fungo, né? É um verme, e você não tem fungo e você quer tratar esse verme, existem condutas específicas para um verme que você quer eliminar. Quer dizer que o olhar tem que ser separado para quando você vai fazer manobras diferentes? Sim, porque o objetivo é diferente. Aqui a gente quer eliminar doenças com características fúngicas. E talvez uma pessoa que tenha um verme, ela tenha uma doença muito específica que não tem nenhum sintoma, que não veio nenhuma cabeça, que não tem nenhum sintoma específico de crescimento de fungos. E quer fazer um tratamento voltado para isso, aí ela vai fazer um conjunto de aplicações fitoterápicas para esse objetivo, ou medicamentosa, né? Tem duas formas de você tratar, assim como a síndrome fúngica, a candidíase. Ou o caminho do meio, né? Cristina, eu fico uma semana sem açúcar, mas sempre tenho recaída, aí como novamente. Então, depende qual açúcar que você come. Eu não vejo problema nenhum você manter algum tipo de açúcar que seja controlado, que você saiba de onde vem esse açúcar e que faz parte do seu processo terapêutico quando você está no ciclo 21. Tá? Então, talvez te falte o mapa, o guia de saber o porquê que você... qual é o doce, o açúcar que eu vou manter e quais são os alimentos que eu vou colocar para compensar a presença desse açúcar. Talvez te falte isso, tá? Maria perguntou onde vai ser. Vai ser enviado o link pelo grupo e também ser disponibilizado na plataforma, tá? O link do Zoom. A Ana perguntou como esse método foi criado. Eu já contei algumas vezes aqui para vocês. Eu sei que pode parecer repetitivo, né, para algumas pessoas, mas é importante que vocês saibam que não só eu vivia o quadro de candidíase, não necessariamente candidíase vulvaginal, tá? Quando eu falo candidíase e síndrome fúngica aqui para vocês, compreendam que não é só um problema na região íntima, apesar de muitas de vocês terem esse problema. Eu já vivia com esse quadro há muito tempo, muitos anos. E a partir do momento que eu comecei a atuar na clínica, eu trabalhei 6 anos em ambulatório, depois em consultório em paralelo, tenho mais de 12 anos de experiência. Quando eu fui enxergando o movimento das pessoas que chegavam até mim, claro, a maioria vinha com o objetivo de hipertrofia, de emagrecimento e tudo mais, eu fui percebendo que essas pessoas tinham muitos sintomas. E por mais que elas desejassem a questão estética, o problema, o buraco, literalmente era mais embaixo. E junto com isso, claro, quando eu tô com o olhar voltado para o outro, eu não tô com foco em mim, certo? Eu via, né, o meu movimento de ajudar essas pessoas em consultório, em atendimento e tudo mais, e eu via que muitas vezes era difícil a compreensão. E eu falei assim, mas por que é tão difícil a compreensão? E aí quando aconteceu comigo, que aí veio o gatilho, a desidrose, a síndrome fúngica, em 2017, que foi a gota, né, porque eu já carregava alguns sintomas há algum tempo, eu percebi o porquê que era tão difícil das pessoas identificarem, né, que estavam com quadro fúngico, e aí foi que eu criei a metodologia, porque eu apliquei em mim e apliquei em outros pacientes também. Foi porque muitas vezes a dor era insuficiente. A dor, ela não vinha de uma forma latente, a pessoa não sentia essa dor ali de uma forma aguçada. O fungo, ele é muito silencioso. E quando eu apliquei que eu construí essa metodologia, claro, não construí com base no nada, foi com tudo que eu já tinha estudado, com todos os conteúdos da professora Carreiro que eu já tinha acompanhado num congresso em 2008, com tudo que eu já tinha lido de artigos e visto sobre fungos e o crescimento e o quanto que fungo faz mal quando ele cresce demais no nosso corpo. E aí quando eu vi isso, essa construção, foi aí que veio a parte dos gatilhos, das emoções, tudo isso que eu trago aqui pra vocês. E aí foi assim que, de forma bem enxuta, que eu criei a metodologia. A Celina colocou: se minha desidrose não sumir em 21 dias, posso repetir o ciclo? Sim, vocês vão entender, bem nutridas,
na mentoria, vou tirar bastante dúvidas. Quem está na mentoria, aqui o foco não é sobre explicar o tratamento do ciclo, que para quem já está no ciclo. Porque quem está no ciclo, a gente vai ter as mentorias do ciclo. Compreendam isso, tá bom? E aí é importante que vocês estejam lá ou assistam esse conteúdo depois. Porque é assim que vocês vão compreender todo o ciclo para aquilo que vocês não conseguiram entender com o conteúdo que já está lá. O ciclo é um movimento terapêutico que você faz. E aí, se você percebe que esse movimento terapêutico exige mais tempo, você vai dar mais tempo pro teu corpo se recuperar. Tá? Você vai pegar e vai puxar isso para mais dias. Mas não necessariamente você vai precisar. Então, não pode sofrer por antecipação, de achar, não, não é só 21 dias. Tem gente que tem resultado em 3 dias, em 4 dias que começa a fazer. Tem gente que leva mais tempo, tem gente que leva menos tempo. Mas é importante você estar com o seu foco no hoje, no dia de hoje. Não é no 21º dia. Porque se você está sempre pensando lá na frente, no dia seguinte, na outra semana e tudo mais, você não está com hiperfoco em você e no presente. Aí você começa a sofrer de ansiedade. Tá? Quem tem dúvidas do diagnóstico, igual a Neide colocou aqui, algumas perguntas, né, da coceira nas partes íntimas e tudo mais. O primeiro passo para você que tá aqui, caiu no meu conteúdo, perdida, Sheila, eu nem sei o nome da doença que eu tenho. Então você vai precisar de um diagnóstico médico. Esse diagnóstico médico vai te ajudar a enxergar o que está acontecendo com você. Então o nome desidrose, o nome candidíase, o nome da pano branco, o nome dermatite seborreica, isso você vai receber com avaliação médica. Aqui eu te ajudo no diagnóstico nutricional. Então, o que faz uma pessoa ficar com uma imunidade ou fraca ou muito agitada do ponto de vista alimentar? O que faz com que a pessoa fique doente ou saudável com o alimento? Então, isso é o diagnóstico nutricional. Então, enxergar esse panorama do que está acontecendo, da sua reação perante um alimento. Então, Neide, um primeiro passo é você buscar um diagnóstico para você não ficar perdida em relação aos seus sintomas, tá bem? E aí, a parte da alimentação, eu consigo te ajudar aqui, porque uma medicação isolada não faz você ser uma mulher saudável, uma mulher bem nutrida. Bom, eu tô olhando aqui pra ver se eu perdi algum comentário, mas pelo que eu vi aqui, eu deixei todos as principais mensagens foram respondidas. Tem algumas mensagens aqui sobre alimentos específicos, sobre nutrientes específicos ou componentes específicos. Isso eu não vou responder porque não faz parte do contexto do que nós estamos conversando aqui hoje, tá bem? Então não se sinta mal se eu pulei aí a sua mensagem. Mulheres que estão no ciclo 21 ou estão ingressando no ciclo 21 hoje, que não querem perder a mentoria, que não querem perder essa oportunidade de começar o seu mês de maio, porque você vai colher os frutos em maio do que você está fazendo em abril, né? É assim, a nossa vida é assim. É assim. O que você está fazendo agora nos seus últimos dias de abril é o que você vai colher no mês de maio e assim por diante. Então, se você quer colher os seus resultados ainda nesse mês de maio, se você quer fazer isso, quer marcar a sua data, você vai ser muito bem-vinda no ciclo 21. Hoje temos a nossa primeira mentoria. O aviso será disponibilizado pela plataforma da Hotmart, que está lá o conteúdo, os materiais, a apostila, e também no grupo do Telegram, para quem quer fazer parte desse grupo do Telegram, onde estão sendo disponibilizados os avisos, tá bem? Se você tem alguma dúvida em relação ao ciclo, se é para você, se não é para você, você pode clicar no link do perfil ou mandar sua pergunta por direct, que a gente te ajuda, tá? A tirar essa dúvida. E obrigada pelos elogios do cabelo, tá? Tô vendo aqui todas as mensagens, que bom ler aqui que vocês curtem um cabelo curto, né? Porque mulher normalmente se sente muito mais feminina quando tá com cabelão e tudo mais. Mas a maior parte da minha vida eu tive cabelo curto. Uma curiosidade aqui pra vocês. Ótimo dia pra vocês, sejam bem-vindas ao ciclo. Corre pra fazer a inscrição, últimas horas.
últimos dias, tá? Vai fechar essa turma da edição 4.0, porque vamos iniciar as mentorias, para você não ficar perdida, para você ter acesso a mim e outras terapeutas da equipe, para você tirar suas dúvidas. Então, por isso que tem data para começar as mentorias. Então, se você quer fazer parte, quer assistir, quer acompanhar, quer começar, marcou a sua data, vai ser muito bem-vinda. Se você ainda tá, Sheila, não sei se é o momento, não sei se é pra mim, não sei. Fala, verbaliza os porquês. Verbaliza qual é a sua dificuldade, qual é a sua dúvida, qual é o seu conflito, por que você não quer começar a cuidar de você. Porque isso aqui, mulheres, é sobre cuidar, é sobre cuidado. Nutrição é feminino, nutrição é cuidado. E quando você tem ali alguma coisa que te impede, tem um obstáculo que te impede de começar, tem alguma coisa no teu feminino muito, muito maltratado. Por que você não quer cuidar de você? E por que você cuida só dos outros? Pensa nisso. Ótimo dia, Francis, para você. Um grande beijo e até mais tarde para quem está no ciclo. Um beijo.